todos, estamos aqui mais uma vez nos departamentos do Lar Assistencial Uruguaiana, especificamente no departamento Nascer, onde é feito as gravações sobre o material colhido de nossos amigos extrafísicos, intraterrenos, irmãos espirituais. É sempre importante frisar que tudo é uma coisa só, porém cada departamento do nosso globo, do nosso mundo, do nosso universo, desenvolve-se vidas paralelas onde cada um tem o seu papel importante. O nosso papel é trazer a divulgação daquilo que a gente vivencia, daquilo que a gente pesquisa, para que vocês possam ter elementos aí para discernir, né, peneirar. Se quiserem fazer perguntas, escrevam através do e-mail ricardoplaca2@gmail.com ou pelo telefone, pelo WhatsApp 13 981 130844, e lembrar também sobre as irradiações espirituais feitas pela irmã Cida de segunda a sexta. Toda segunda a sexta-feira estamos mandando já para um número de 580 pessoas que estão recebendo esse material. Se você também quiser receber esse material, passe um zap para nós, que com todo prazer a gente vai mandar essas irradiações. Nesse momento que nós estamos vivendo, onde toda informação espiritual vem ajudar a acalmar os nossos ânimos, a nossa ansiedade, trabalhar melhor a depressão, a angústia, enfim. Todo esse material é para você que está aí do outro lado, e fica aqui o nosso obrigado por tudo, por vocês compartilharem os nossos vídeos, assistirem e de uma certa forma ajudarem esse projeto a caminhar pouco a pouco. Grato por tudo. Bom dia a todos. A gente pede que os irmãos continuem compartilhando, curtindo, se inscrevendo no canal do YouTube, para a gente poder levar esse material para o maior número de pessoas possíveis, né? Que no momento que a Terra passa, a informação de qualidade ela é muito importante, e a gente pede a ajuda de todos os amigos. Inclusive, né, Sr. Ricardo, estendendo aqui as casas amigas espíritas, espiritualistas, umbandistas, de todas as casas que trabalham com a espiritualidade, se quiserem ter acesso ao material, se quiserem saber um pouco mais, né, estamos abertos para conversar, para mandar o material, porque é importante toda a troca de experiência, é importante em todo lugar que tiver dúvidas que a gente possa conversar, né, esclarecer. A troca de experiência é sempre válida, então fica aqui o nosso convite, né, meu irmão? Sim. E a gente vai dar... Quer falar uma coisa? É só entrar em contato pelo telefone. Sim. Ou pelo e-mail. A gente coloca na descrição do vídeo ou nas artes do vídeo o e-mail e o telefone para entrar em contato, né? Isso. No vídeo passado a gente parou na mensagem 31, né, da série Relatos de uma Cidade Inesquecível. Eu vou continuar os questionamentos aqui pro Ricardo. Ricardo, na mensagem 32, vocês estão no final da experiência do que, digamos, que o Alídio diz, onde vocês passaram para a quarta dimensão, digamos assim, né? E você ali está observando, está fazendo ponderações, está fazendo muita pergunta para entender em que estado é aquela dimensão, como tudo aquilo se passa, né? E em determinado momento você tem o sentimento de que você ouve, que você enxerga,
que você tem a percepção daquele local como se fosse integral, em 360 graus, que o seu, né, você tem uma visão 360 graus, é como se o seu corpo inteiro sentisse aquele ambiente. Você pode falar um pouquinho para a gente desse sentimento nessa quarta dimensão? Nós estávamos, como foi dito no início, com o corpo astral superior projetado, que é de quinta dimensão. E num dado momento, para passar de um laboratório para o outro, havia um campo de força diferenciado, devido aos processos de equipamento e manipulação que lá estava sendo desenvolvido. Então, me avisaram que a partir daquela passagem, iria sentir uma espécie... É tipo quando um elevador nosso moderno dá aquele arranque, Sim. da impressão que a gente fica no vácuo. Então a sensação que me foi descrevida é que ao passar daquele estágio que eu estava para o outro, eu iria sentir essa diferença. A minha preocupação é que essa diferença pudesse provocar o desligamento do corpo mental superior e fatalmente retornar ao corpo físico. Como tudo estava fluindo bem, eu não gostaria de que houvesse essa ruptura, até que eu fui estimulado a fazê-la, que não iria acontecer nada tão grandioso assim. E confiando neles, realmente eu passei, senti uma diferença de temperatura, uma diferença de percepção das energias, mas nada que pudesse tirar o foco mental daquele momento. Sim, entendi. E aí, né, vocês terminam essa experiência na quarta dimensão e retornam. Ali você até, não que você queira voltar, mas você fala assim, olha, eu já vi muita coisa, né, quero absorver isso devagar. E vocês retornam, passam por esse portal novamente que traria para, entre aspas, a terceira dimensão, né? E o Alídio, ele leva você de novo a uma outra parte do laboratório. E você até fala de novo o laboratório, né? E eles levam a um lugar que é parecido com uma fornalha, onde eles fazem experiências nucleares, né? Com a energia nuclear. E ali eles te mostram uma chamada de cratera, onde são feitas experiências com vários elementos, né? E você tem a oportunidade de observar essa cratera, faz algumas perguntas sobre quais são aqueles materiais, o que está acontecendo ali. Você pode falar um pouco mais sobre essa cratera? Na verdade, eu sempre fui avesso a pesquisas, né? Mesmo porque eu tenho dificuldade de memorizar fórmulas, questões de matemática, química não é meu forte, nunca estudei. Então, cada vez que ele queria me mostrar mais alguma coisa, eu já dizia, pô, mas já foi suficiente, não precisava mostrar mais nada não. Tá? Mas ele insistiu que naquele local eu fosse para perceber como é trabalhado e separado o material. No caso, aquela fornalha estava conectada com um foco interior, onde o magma estava líquido, em ebulição, né? Então, através da aparelhagem, nós víamos aquele magma e equipamentos sofisticados que descia até aquele ponto, pegava aquele material, onde eles, no laboratório, ia dissecando aquele material, separando todo o processo químico. Era como se fosse um vulcão? Na verdade, aquela área toda, já no passado, foi uma área vulcânica, né, onde estava localizada a cidade. Aquela área na Mata Amazônica
É como se fosse um funil, né? Nos tempos da Antártica, talvez até antes, já era uma área de movimentação vulcânica. E com a mudança das placas tectônicas, aquela área ficou restrita como mata mesmo, mas as cidades que lá existem, que não é uma nem duas, nós estávamos visitando uma delas, né? Entendi. E essa cidade é considerada a cidade laboratório, onde tudo que as outras cidades possuem sai de lá dessa cidade. Tanto materiais alimentícios como pesquisas, enfim. Essa área de pesquisa, segundo a Lídio, me foi mostrada por um fato muito simples. Ele tentou passar quanto possível informações do que nós poderíamos fazer aqui na crosta terrestre num momento de crise, num momento de necessidade. Eu confesso que eu não consegui guardar quase nada. Sim. Mas ele disse que no momento adequado a lembrança viria. E se houvesse necessidade de ser usado as informações, eles mesmos iriam colaborar conosco para podermos usar essas informações. Então, pacientemente eu fui seguindo os passos dele, né? E já, confesso, cansado de ver sempre as mesmas coisas, a vontade que eu tinha era de voltar. Mas, por outro lado, parte de mim dizia, poxa, quantas pessoas já vieram aqui? Estou tendo o privilégio com esse grupo de estar aqui e vou perder a oportunidade. Isso a minha cabeça funcionava desse jeito, né? Falei, não, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos não vai causar problema nenhum. Então, foi quando a gente entrou nessa sala e ele fez uma demonstração de toda a tecnologia que eles têm e do que eles estavam fazendo, porque exatamente nessa sala eles estavam desenvolvendo um antídoto para evitar uma explosão nuclear. Eu vou fazer uma pergunta em relação a isso, Ricardo. Lendo as mensagens, ele explica toda essa experiência que eles estão fazendo, né, nesse local, nesse laboratório, principalmente nessa fornalha, né? A impressão que passou para mim foi que, apesar de ser uma experiência conduzida por eles deixavam com que aqueles elementos naturais eles chegassem a uma coesão de forma natural. Como é que eu vou dizer? Como se fosse uma evolução natural da própria natureza. Eles estavam ali coordenando aquilo, mas deixavam a natureza fazer o seu melhor, não, digamos assim, interferindo em algo natural. Eles estavam ali só para, digamos assim, coordenar aquele processo. É mais ou menos isso, Ricardo? Na verdade, a Lídio, ele, além de ser uma pessoa profundamente culta, ele é biólogo, ele conhece profundamente todo o processo do ecossistema do nosso planeta. E tudo que eles fazem para colaborar com a natureza do planeta. Não interferir com outras técnicas, como na área do plantio, por exemplo. Nós temos empresas que trabalham na manipulação genética da plantação. Isso tem um lado bom? É discutível. Eu acho que não tem. Eu acho que tudo que sai do natural, mais cedo ou mais tarde, vai criar problema. Porém, eles tomam todo esse cuidado de não sair do ecossistema.
apesar deles trabalharem e dissociarem todos os mecanismos daquilo que eles estão trabalhando, tudo está em comum acordo com o que a próprio ecossistema se desenvolve. O que eles estavam fazendo era gerando um antídoto para anular os efeitos de uma provável ação nuclear. Sim. Por outro lado, ele já tem tecnologia para desativar todas as ogivas nucleares do dia para a noite. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Porém, eles respeitam o ser humano. Eles não querem interferir. Eles só vão interferir de fato quando o planeta Terra estiver correndo o risco de ser desintegrado. Aí sim eles vão vir para a crosta e tomar as atitudes necessárias. Porém, eles esperam que não haja essa necessidade. Isso ele deixou bem claro. Tudo que vocês estão aprendendo aqui, vocês poderão usar no momento adequado para ajudar as pessoas, para evitar que pessoas sintam os processos de radiação de forma prejudicial. Porém, dependendo do nível que isso possa ocorrer, eles irão interferir, sim. Não só eles, mas como o próprio comando Astar, que está sob os cuidados de Sananda, que é Jesus. Então, quando a gente fala em Jesus aqui, a gente reverte logo ao nome dele, a religião. Sim. Não é? Na verdade, Jesus ele é o comandante desde sempre. Sim. Ele se assujeitou vir ao planeta tentando, há 2000 anos atrás, impulsionar o ser humano para uma nova mentalidade. Infelizmente, nesses 2000 anos, não se avançou o tanto que ele esperava. Mas ele, Jesus, cujo nome cósmico é Sananda, ele é o supremo comandante da Terra. Ele foi o criador da Terra, hoje ele comanda, até que outro possa substituí-lo, mas ele está no comando geral e ele não vai querer a destruição do planeta. Então a ordem já está dada ao comando Astar de interferir, sim, a qualquer momento que seja necessário. Sim. Um problema aqui acarretaria um problema no sistema solar inteiro, em cadeia, né? Por isso que a gente faz parte de um todo, não só nós seres humanos, mas o nosso planeta também faz parte de um sistema todo que, vindo acontecer algo assim, geraria um efeito em cadeia. Sim, né? A Terra é como se fosse uma célula universal. É como o nosso corpo. Se as nossas células começam a morrer, fatalmente teremos uma doença grave e vamos morrer. Assim é o sistema universal. Cada planeta é uma célula de um sistema. E se algo acontecer à Terra, encadeia o sistema solar, desaparece e encadeia a nossa galáxia, onde estamos inseridos, também entrará em colapso. E isso é um processo que vai atingir uma grande parte do universo. Então, como tudo funciona de forma harmônica, em perfeita ressonância, a Terra, apesar de todo o estrago que foi feito com ela, ainda é o planeta mais bonito do universo. Eles falam isso, né? Dito pelos próprios seres intergalácticos, que a Terra, por ser um laboratório cósmico, tem aqui o que não tem nos outros planetas: animais, vegetais, minérios, o ser humano, não é? O ser humano, ele é o grande predador
Infelizmente. É o único que destrói, né? Não é único que destrói. E, e aí no final dessa experiência que os irmãos te mostram nessa fornalha, eu acho que chega um momento que você ficou muito feliz que eles te levam de volta à floresta, né? E ali você respira fundo, você sente um alívio, você fica feliz de voltar ali. A pergunta que eu faço, Ricardo, é quando você retorna a essa floresta, qual é a sensação daquela natureza? Ela é diferente do que a gente vê aqui, porque essa floresta ela está na cidade intraterrena, certo? E você faz esse questionamento para eles, né? O porquê de como vocês inseriram essa floresta dentro de uma cidade intraterrena ou ela já estava aqui? Qual é essa sensação do contato com a natureza numa cidade dessa, meu irmão? Na verdade, aquela floresta sempre existiu, independente da cidade. Essa cidade ela já é remanescente da Antártica, que por sua vez, a época da Lemúria também passou por lá. Então ela foi modificando através dos tempos dentro da necessidade que o momento exigia. Entendi. Mas a mata, a floresta em si, continua sempre a mesma. A diferença que eu percebi da gente entrar com o corpo tridimensional numa floresta, ela é totalmente diferente de você observar com o corpo astral superior, corpo mental superior. A floresta, eu tive a impressão que a floresta conversava comigo. As árvores conversavam comigo. Claro, não verbalmente. A cada uma que eu tocava, elas passavam uma energia de muito amor, de muita harmonia, muita fraternidade. Por serem seres vivos, as árvores, as plantas de uma forma geral, elas têm para conosco um carinho muito grande. O mesmo ocorre com os animais. A sensação que a gente tem que somos todos irmãos, e de fato somos, né? E foi uma emoção muito grande, porque é uma sensação assim que não tem palavras para descrever. A gente tem que sentir. E o que eu senti foi assim uma paz interior assim muito grande, que dificilmente em outro lugar eu sentiria aquela paz. E essa saída da cidade para a mata se deu exatamente aonde as naves saem e entram. E existia espécie de uma rampa ascensional, né? Porque as naves saem de dentro, já pegam um ângulo de 45 graus. Aí eu estava ansioso para ir na ponta da rampa. Eles falaram, não faça isso. O vento é tão forte, talvez você seria levado junto, né? para um outro nível de consciência. Então eles falaram, não vá, porque nenhum daqui, das pessoas de lá, eles estão autorizados a chegar naquela ponta, porque é um fluxo muito grande de vento, né? Que só ocorre naquela região. Por outro lado, aonde eu estava, eu não percebia isso. Embora ele dissesse que se eu subisse mais um pouco eu perceberia toda essa agitação, aonde eu estava realmente não me dei conta disso. Diz a Lídio que aviadores comerciais ou de passageiros que passam por aquela região, quando esse fenômeno ocorre,
é um fenômeno sazonal. Quando esse fenômeno da ventania ocorre, a cidade é vista temporariamente, né? Então, existem relatos de aviadores que, ao passarem por aquela região, nesses momentos, o avião entra em turbulência e logo a seguir dessa turbulência vem uma corrente de ar muito forte que propicia que essa cidade seja vista temporariamente. Então, se a gente correr aí nos documentários aí que já surgiram algumas vezes, nós vamos encontrar pilotos que tiveram a visão dessa cidade. Mas fora dessa turbulência, a cidade está sob a mata, você não percebe nada, tudo. Eu tive já a oportunidade de conversar com um conhecido. Conheci uma pessoa que é piloto, que trabalhou muito tempo naquela região. E ele não comentou detalhes, mas uma coisa que ele falou é que a gente vê coisas que até Deus duvida. Tem inclusive a pirâmides e tal, e isso eu ouvi da boca dele, né? De alguém que estava lá. Realmente é bem interessante os relatos. Tem bastante coisa na internet, né? O pessoal quiser pesquisar, é muito interessante sobre esse fenômeno dos pilotos que vêm à cidade. Inclusive um diz que até tentou pousar, porque ele viu uma cidade como se fosse uma avenida, ficou maravilhado e tentou pousar. Ele disse que não bateu nas copas das árvores por pouco, porque a cidade desapareceu. É muito interessante esse relato, na internet tem. E aí, meu irmão, vocês retornam à cidade e vão adentrando as ruas, as alamedas, você vai olhando de novo, vai reconhecendo a cidade, vai percebendo o movimento que tem ali. Mais ou menos normal, de pessoas indo e vindo, e você nota que as pessoas são muito parecidas com a gente, com algumas coisas diferentes, a cor da pele um pouco mais acobreada, cabelo baixo, né? E você pergunta o que eles estão fazendo, né? E o Alídio, ele diz que eles estão indo para as tarefas diárias, né? Estão indo para as tarefas que cabem a cada um deles. E aí ele diz que cada planeta dali mandaram no início 40 homens, né? 40 pessoas de cada planeta, e que eles se revezam em esquadrões, né? Então, que tem pessoas permanentes ali, mas que eles se revezam, né? Voltando ao planeta, vindo outras pessoas. Uma pergunta que eu faço é o seguinte: existem terrestres em estágio permanente ali? Claro que em corpo físico pode ser que tenha, é uma pergunta que eu faço, né? Dificilmente, mas desdobrado, numa outra experiência, existem terrestres que passam um longo período ali Existem terrestres de quinta dimensão, encarnado na quinta dimensão. Vem aprender, né? Quando se fala em quinta dimensão, a gente pensa que o espírito é desencarnado, né? Sim. Em relação A nós, né? a nós, sim. Eles não têm um corpo denso como nós. Sim. Mas em relação à quinta dimensão, ele está encarnado na quinta dimensão. Entendi. E é um terrestre, é um ser humano aqui. É um ser humano. Então, existem cidades intraterrenas, né? Nós veremos isso em outro momento. Porém, o Brasil é um país tão beneficiado por Deus que, nos relatos que nós vamos falar futuramente, é o único país que cada estado tem uma cidade intraterrena. É o único país do mundo que em cada estado do nosso país existe uma cidade intraterrena que trabalha em simbiose com o pessoal da superfície. Se um dia o ser de superfície desses estados brasileiros
tiverem o bom senso de trabalhar em harmonia com os irmãos intra-terra, isso aqui vai virar um paraíso, entendeu? Porque o que eles querem é só o bem. E tudo que eles fazem é para nos favorecer. Não é por causa disso que a gente vai começar a abrir postos em todos os lugares tentando achar essa cidade. Evidentemente não vai achar, porque ela é uma cidade que está na quinta dimensão. São Paulo, por exemplo, a segunda estação, a primeira estação foi da Amazônia. Eu chamo de estação cada cidade. Então, essa cidade que nós participamos foi a primeira estação. De lá partiu tudo. Ela está ligada à Agartha, que é a cidade que fica no centro do planeta Terra. Através de túneis por onde correm trilhos, trens sobre trilhos magnéticos. Então, depois que a Agartha foi construída, na época da Lemúria e até do planeta, da época de Mu mesmo, antes da Lemúria, eles, devido aos problemas nucleares de superfície, eles adentraram pelos polos e fundaram a cidade da Agartha, que é constituída de inúmeras cidades. Telos é uma delas, né? Telos é onde existe um número maior de contato com a superfície. Que fica nos Estados Unidos, né? Abaixo do Monte Shasta. Shasta. No subsolo do Monte Shasta. Por outro lado, Portugal também, sob Fátima, existe uma cidade intraterrena que está ligada à Agartha e ao Brasil. Elis Fátima, né? Isso. Os livros do Trigueirinho. E o que acontece? A estação 1, que é aí onde nós estávamos, criou a segunda estação no estado de São Paulo, porque a primeira cidade brasileira, Brasil Colônia, foi aqui em São Vicente, no litoral. Então precisava haver um apoio, não só dos extraterrestres, mas dos interterrenos aqui, no estado de São Paulo, para colaborar com a colonização do país através dessas cidades. Aí depois começou mais acima, no Rio, lá em cima, no norte e tal. E assim foi indo. Cada estado do nosso país tem uma cidade intraterrena. Eu só consegui visitar essa, que foi a primeira, nos relatos que nós vamos passar o estado de São Paulo e do Espírito Santo em Minas, né? Onde tem o Pico da Bandeira, que tem mais de 3.000 metros de altura. Sim. Lá é o cérebro central de todas as cidades intraterrenas. Futuramente nós vamos comentar sobre isso. Bacana. E eu só queria fazer um adendo aqui para fazer a indicação de um livro, isso aí, Ricardo, que você falou na época da Lemúria, os irmãos entraram para as cidades intraterrenas através dos polos. Tem um livro que chama A Terra Oca, do Raymond Bernard, que ele foi um relato de um sargento da aeronáutica. Esse livro ele é bem antigo, do começo de 1900, onde eles fazem esses relatos. E ele é bem científico, ele fala de coisas que são pesquisas e relatos dele mesmo que foi até lá. Ele viajou, né, ele navegou, né? Navegou não. Ele foi de avião até o Polo Norte, até o Polo Sul. E ele fala muito dessas experiências. Chama A Terra Oca. Vale muito a pena dar uma olhadinha.